Hey pessoal, tudo bem? Eu sou a Camis do Insta Camis Vida Fit, esse aqui é o meu canal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar de um assunto polêmico, mas que vocês me perguntam muito lá no Insta, que é jejum intermitente. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu perdi mais de 40 quilos em 7 meses, aliando o jejum intermitente à minha rotina saudável. Eu sei que o jejum não é uma coisa fácil, por isso eu coloquei uma caixinha de perguntas lá nos meus stories para saber qual a maior dúvida de vocês e fazer um vídeo completinho. Então esse vídeo é só sobre isso, tirando todas as dúvidas que vocês me perguntaram lá no Instagram. Então vamos! Antes de tudo, eu quero dizer que o que eu vou falar aqui para vocês é o que eu estudei durante esses 7 meses, 8 de processo, e o que aconteceu comigo. Vou contar a minha experiência, tá bom, gente? É sempre super importante procurar um profissional aí da saúde, um médico, um endocrinologista, um nutricionista. Quando a gente fala de jejum intermitente, parece que é uma coisa super nova, né? Mas na verdade, gente, o jejum existe há muito tempo. É uma das tradições de cura mais antigas da história da humanidade. Está presente aí em várias partes religiosas e tem muita importância, uma importância significativa para a saúde dentro dessas religiões. Então, o jejum, de formas religiosas, ele é super praticado há muito tempo, mas Hipócrates, que é amplamente conhecido como o pai da medicina moderna, também já falava sobre o jejum e indicava o jejum há muito tempo, inclusive indicava vinagre de maçã em jejum. Olha só que coisa, muito antes disso ser moda, né, gente? Então, o jejum intermitente é uma coisa muito antiga, que faz muito bem para a saúde e só agora que foi estudado realmente está sendo mais diluído aí na sociedade, mas isso é uma coisa muito antiga que traz benefícios há muito tempo. O legal do jejum intermitente é que você não precisa de um investimento para dar início a ele. Na verdade, gente, muita gente já faz jejum intermitente sem saber, porque o jejum intermitente é considerado benéfico a partir de 12 horas em jejum. E muita gente pula o café da manhã e acaba comendo só na hora do almoço. Então, pratica o jejum intermitente ao menos sem saber. A prática de jejum intermitente, ela hoje em dia serve não só para a qualidade de vida, mas também para o emagrecimento, porque ela muda um pouco a forma com que o seu organismo vai perder a sua gordura. Então, ele usa os seus níveis de insulina para mudar a sua via metabólica e assim você perder massa gorda. Esse processo é um processo natural do nosso corpo. Então, você não precisa fazer nada de diferente, a não ser o jejum e uma alimentação saudável e exercício físico, que pode ser em casa mesmo, como eu fiz, para adaptar sua rotina. Lembrando, gente, de novo, que é muito importante procurar a ajuda de um médico, sendo ele um endocrinologista, um nutricionista, para ele te passar o jejum intermitente de uma forma um pouco mais específica para você. Porque às vezes você tem alguma diferença aí nos seus níveis de insulina e isso você só vai saber fazendo exames clínicos e indo ao médico, tá bom? Existem diversos protocolos de jejum intermitente e alguns médicos, né, dizem que a partir de 12 horas que o jejum começa a fazer verdadeiramente efeito. E como que essa contagem é feita? Você faz em base com os 24 horas do dia. Então, por exemplo, 12 horas você fica em jejum, 12 horas você fica na janela de alimentação, que a gente chama o período em que você pode se alimentar. Normalmente, é indicado iniciar com esse jejum, com esse protocolo, na verdade, de 12 horas. Porque o seu corpo realmente acostuma com os períodos sem comer. E é legal também fazer no período da noite, porque as suas horas de sono contam como horas em jejum. Então, é muito mais fácil, né, você ficar sem comer quando você está dormindo e acabar colocando essas horas aí junto nas horas do seu protocolo. Eu mesma iniciei com o protocolo 12/12, fazendo só 3 vezes na semana. Então, eu fazia segunda, quarta e sexta, fiz isso durante 3 semanas aí, para o meu corpo se acostumar a ficar sem comida, até porque eu já falei isso, vou falar isso melhor em outro vídeo, mas a minha alimentação era muito errada, então para mim era muito difícil fazer 12 horas em jejum, então eu fui acostumando meu corpo bem devagarzinho mesmo, e foi super bacana porque eu perdi 12 quilos no primeiro mês, então meu corpo acabou se adaptando muito bem, respondendo muito bem também nesse novo processo. Os próximos protocolos você pode ir alterando de forma com que seu corpo vai se adaptando. Então,
você se acostumou com de 12 horas, começa a aumentar gradativamente as horas em jejum, 12, 14. Para quem me pergunta sobre enjoo, dor de cabeça, gente, é normal isso acontecer quando o seu corpo se estressa, quando ele entra numa coisa que ele não está confortável. Então, se para você 12 horas já te deixa com dor de cabeça, começa com um pouco menos, mesmo não fazendo tantos benefícios assim, só para o seu corpo ir realmente se adaptando. E isso acontece também conforme você for aumentando gradativamente. Você se adaptou a 14 horas, por exemplo, vai fazer 16. E aí sentiu uma dor de cabeça? Volta para 14 ou 15 horas até o seu corpo se adaptar. Quando você vê que seu corpo está bem adaptado, você coloca uma horinha a mais aí no seu jejum. Lembrando, gente, que o jejum ele não é para todo mundo. Então pode ser que você tente aí uma semana e não dê certo. Sinta muita dor de cabeça, na outra semana também. Então é ideal você parar, procurar um médico, ajuda profissional, porque às vezes pode ter alguma alteraçãozinha aí no seu corpo e seja interessante você fazer alguma outra coisa ao invés do jejum, para perda de peso ou até mesmo para melhora da qualidade de vida. A contagem da hora desses protocolos é a mesma do protocolo 12/12. O que vai mudar é a quantidade de tempo que você vai ficar em jejum e na janela de alimentação. Então, por exemplo, o jejum de 16 horas. Você vai ficar 16 horas em jejum e 8 horas na janela de alimentação, para dar as 24 horas do dia. No meu início, eu fazia protocolos fixos. Então, eu comecei fazendo de 12 horas, depois eu pulei para 14, depois eu comecei a fazer o 16 horas todos os dias no mesmo horário. Então, eu fazia todos os dias 16 horas em jejum, começava a almoçar no mesmo horário, terminava o jejum no mesmo horário. Isso é bom para o seu corpo acostumar e você ter uma rotina, porque o corpo acostuma melhor quando você tem uma rotina certinha. Hoje em dia eu não sigo mais um protocolo fixo e nem uma hora fixa para almoçar ou para deixar de fazer o jejum, porque eu percebi que o meu corpo estava acostumando muito fácil com essa rotina certinha. Então eu entrei no platô. E isso acontece mesmo você estando fazendo jejum, mesmo você deixando de comer por alguns períodos de tempo. Então, eu alterei a minha rotina de protocolo. Mas hoje em dia eu não faço um protocolo menor, por exemplo, do que 15 horas, até porque eu sigo muito a minha fome e meu organismo já acostumou a comer menos mesmo. E eu também não tenho um horário fixo para voltar a me alimentar. Às vezes eu sinto fome mais cedo, então eu tomo um café da manhã. Às vezes eu resolvo comer na hora do almoço. Às vezes na hora do almoço eu não tô com fome, acabo comendo um pouco mais tarde. Então hoje em dia os protocolos dependem muito da minha fome e um pouco da minha rotina também. Então eu não tenho um protocolo fixo hoje em dia, mas eu acho muito importante no início do jejum seguir um protocolo para o seu corpo acostumar com a rotina que você está fazendo, com o protocolo que você está fazendo, e assim ele começar a perder peso. Porque caso você comece a fazer de uma forma muito aleatória, pode ser que o seu organismo faça um efeito rebote, tenha um efeito rebote. Você começa a engordar porque ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo na sua rotina. E se você acha que durante o jejum você não pode nem tomar água, você está muito enganada, porque você pode tomar muita coisa durante o jejum intermitente. Na verdade, gente, existe uma listinha. Eu vou falar ela aqui para vocês. Essa listinha eu compartilho quase que diariamente lá no Instagram, eu sempre mostro para vocês. Na verdade, se você está aqui para saber sobre jejum intermitente, não me segue lá no Instagram. Vou colocar o meu arrobinha aqui, me segue, gente, porque eu falo muito sobre jejum intermitente lá no meu Insta, tá? Então, vamos aos alimentos que não quebram o jejum. Água, cafés, chás. Lembrando, gente, que chá não pode ser chá de saquinho, tem que ser chá de erva natural mesmo. Canela, cúrcuma, gengibre, própolis, água com limão, vinagre de maçã que precisa ser orgânico, caldo de ossos, que muita gente me pergunta a receita, e na verdade, gente, são ossos cozidos com vinagre, tá? Óleo de coco e manteiga ghee. Vocês podem me perguntar como que vocês vão consumir a maior parte dessas coisas, né? A canela, a cúrcuma, o gengibre, você pode colocar, por exemplo, junto com café. Tem muita gente que põe. Eu, particularmente, gosto muito de café com canela passadinho junto com café e óleo de coco. É o jeito que eu mais gosto de tomar o café. Eu também gosto da água com limão, o vinagre de maçã e algumas gotinhas de própolis que ajudam muito na imunidade. A manteiga ghee, ela é colocada junto no café, mas eu nunca comprei, na verdade, a manteiga ghee, mas também ela é uma ótima opção para quem treina em jejum.
porque ela dá altos níveis de gordura e tal, uma gordura boa que não faz quebrar o jejum. Outra pergunta que vocês me fazem bastante aqui é sobre a diferença do jejum calórico para o jejum metabólico. E na verdade, gente, o calórico você não pode ingerir nenhum tipo de caloria. E o metabólico você não pode ingerir nada que aumente os níveis da sua insulina para o seu metabolismo voltar a funcionar. Alguns exames que a gente faz, que tem que fazer de sangue, não precisa ser o jejum calórico, pode ser o jejum metabólico. E para o emagrecimento, o jejum metabólico já está mais que o suficiente. Eu vou responder a pergunta chefe: como quebrar o jejum? E, gente, isso é uma coisa muito individual, mas que tem um padrão. O padrão é não quebrar o jejum com alimentos com alto índice glicêmico. Quais alimentos, então, não pode ser ingeridos para quebra do jejum? Carboidrato, doces, frutas com muita frutose. Eu vou colocar uma listinha aqui, porque são vários alimentos, mas também falo bastante disso lá no meu Instagram. O ideal é quebrar o jejum de que forma? Com legumes, proteína, ovos, carne de frango, carnes também que tenham um nível de gordura um pouco mais baixo, carnes magras, né? Oleaginosas também são boas opções, tipo castanha, castanha do Pará, castanha do caju, amêndoas também, amendoim, porque tem um índice glicêmico bem baixo, batata doce, inhame também, são opções legais. De fruta é legal você comer abacate, que além de tudo tem gorduras boas, morango também tem um baixo índice glicêmico, framboesa, amora, mas já não é muito indicado melão, melancia, todas essas frutas que têm muita água, elas têm um alto índice glicêmico, então não são boas para quebra de jejum. Banana também não é um alimento bom para quebra. Então, qual que é o ideal? Caso você não, por exemplo, queira almoçar arroz, feijão e tudo mais, mas queira quebrar o jejum antes de almoçar, né, para quebrar o jejum de forma correta, come umas castanhazinhas, tipo meia hora antes de você almoçar. Vocês me perguntam muito isso também. Quanto tempo pode comer a refeição depois de quebrar o jejum? E depende, gente. Eu não posso falar especificamente de um tempo, porque eu não estudei para isso, né? Eu canso de falar isso para vocês. Mas, assim, eu vou falar da minha experiência. Então, 20 minutos, assim, às vezes uns 15 minutos, quando eu não vou comer alguma coisa que seja boa para a insulina. Então, eu espero um pouquinho para o meu corpo receber aquele alimento, para a insulina entender o que está acontecendo, para depois eu comer meu prato de comida normal e tal. E o que comer durante a janela de alimentação? E assim, gente, a ideia são alimentos saudáveis. Então, legume, verdura, fruta, vitamina, suco verde, pães integrais, não só os pães, mas cereais integrais também, um bolo. Fibras são muito bem-vindas no jejum intermitente, pelo menos para mim foi muito importante para ir ao banheiro, por exemplo. Muita gente tem essa dúvida, porque como você começa a se alimentar menos, você acaba ficando constipada mesmo, com dificuldade de ir no banheiro. E quando você coloca as fibras na sua alimentação, o intestino começa a funcionar de uma forma melhor. Muita gente pergunta se é exclusivo da dieta low carb e, gente, eu não sigo a dieta low carb, na verdade, desde o início do meu processo. Eu nunca fiz uma dieta low carb, eu como pouco carboidrato, mas eu não cancelei o carboidrato 100% da minha dieta. Eu consigo colocar alimentos com fibras e saudáveis no meu cardápio alimentar. Eu como panqueca, eu como pão, às vezes eu como arroz integral, que não é uma coisa que eu gosto muito, eu prefiro o arroz branco. Eu como bastante legumes que tem carboidrato, como batata doce, que é uma coisa que eu gosto muito, mandioquinha também. Então, se eu fosse dar uma dica, não fazer low carb. Mas muitos médicos, até renomados aqui nessa internet, não são a favor de uma reeducação alimentar, são a favor da low carb. Mas eu vou abrir o coração aqui para vocês. A minha intenção é ir diminuindo o consumo de carne ao longo desse ano e da minha vida também. Eu pretendo diminuir bastante o consumo. Então eu acho que a low carb para mim agora não seria uma boa opção, porque a low carb tem um consumo de carne muito grande, né? E a minha ideia, por enquanto, né?
eu acredito que continue assim, é evitar a carne e não colocar ela ainda mais na minha rotina alimentar. Emendando o que eu acabei de dizer aqui sobre alimentação saudável no jejum, o que é legal evitar? É legal evitar embutidos, frituras, bebidas alcoólicas, coisas com muito açúcar, tipo refrigerante, esses sucos prontos também são um veneno. Muita gente me pergunta o que é embutido, e embutido, gente, é linguiça, salsicha, mortadela, essas coisas que são muito processadas. Açúcar também, eu não preciso nem falar, né? Bolacha recheada também não é uma coisa legal, e esses biscoitos aí que são muito processados. Alimentos refinados, tipo açúcar, farinha refinada. Então, não que seja proibido comer, mas de vez em quando não tem problema. O legal é da alimentação saudável, da rotina ser saudável. Então, você comer na maior parte do tempo comidas com alto valor nutricional. Então, coisas integrais, verduras, legumes e evitar essas outras coisas que não fazem tão bem para a nossa saúde. Uma coisa normal, né, gente? Eu não posso esquecer de falar aqui para vocês a importância do consumo da água no jejum intermitente. A água é o que vai fazer o seu organismo funcionar de forma saudável durante essas horas em jejum. Então, gente, é muito, muito importante que você beba no mínimo aí 2 litros de água e se policie de beber água durante a sua janela de jejum, porque a água ela faz um detox natural no seu corpo e isso é muito importante para você que está aí precisando eliminar alguns quilos ou com algum processo de platô ou até mesmo para viver um pouco melhor. A água ela traz diversos benefícios, então durante o jejum não só pode como deve se beber bastante água. Outra coisa que vocês me perguntam bastante é sobre o que comer no fim do jejum intermitente. E na verdade, gente, seguindo essa linha que eu tô falando aqui para vocês, não tem uma coisa específica. Também não tem um horário para finalizar o seu jejum, porque cada rotina é uma rotina diferente. Então eu, por exemplo, acordo muito cedo. Então eu durmo muito cedo também. Eu evito comer aí pelo menos 1 hora antes de dormir. Mas eu não sei como é a rotina de vocês, por isso que eu sempre falo que é legal o autoconhecimento, para você saber o que é bacana para você colocar minhas dicas em prática de uma forma legal, né, para não ser uma coisa ruim para sua saúde, as dicas que eu tô dando. Então, eu faço isso, eu evito comer 1 hora antes mais ou menos de dormir, mas eu como qualquer alimento saudável. Às vezes eu tomo um copo de leite com cacau em pó e como um pãozinho integral, às vezes eu como uma sopa. Eu raramente como coisas muito pesadas à noite porque eu não gosto mesmo, mas eu sei que existem pessoas que só têm o horário da noite para fazer a refeição principal. Então, se esse for o seu tempo para comer, às vezes, não sei, arroz, feijão ou alguma coisa com um pouco mais de substância, não tem problema comer. O importante é ter uma alimentação saudável. Não tem uma regra fixa para a quantidade de refeições que você pode fazer durante o jejum. O que você tem que pensar é o seguinte, que você não pode comer por compulsão, então comer tentando recuperar as horas perdidas que você não comeu em jejum, então isso não é legal. Comer quando tem fome, se você tem fome de 2 em 2 horas, procurar comer alimentos saudáveis e com bastante fibras, né, que evita ficar sentindo fome o tempo inteiro. A alimentação saudável, né, a reeducação alimentar, ela é interessante para fazer no jejum intermitente por 2 motivos. Um é porque vai ser o que você vai colocar de nutriente no seu corpo, né? Então, quanto mais nutrientes bacanas, quanto mais alimentos você ingerir, mais nutrientes o seu corpo vai receber e melhor ele vai viver. E o outro também porque alimentos como verdura, legumes e frutas têm alto índices de fibras, né? O que ajudam muito na saciedade, gente. Então, é muito interessante, às vezes, ao invés de você comer, muita gente fala que um leite em pó, na hora do desespero do doce, né, come uma fruta, porque além de ajudar a saciar a vontade do doce, por exemplo, uma banana, ela ainda vai te nutrir de uma forma muito melhor do que uma besterol aí, alguma coisa assim. Outra coisa que vocês têm muita dúvida também é sobre medicação, e gente, isso vai depender muito, porque a gente tem uma gama enorme de remédios aí, que o pessoal toma de manhã, às vezes à noite, então vai depender muito do remédio que você toma. O que eu sugiro? Que você pergunte ou para o seu médico ou para um farmacêutico. Você sabe se esse remédio quebra o jejum? Porque, por exemplo, eu sei que o meu remédio que eu tomo todo dia de manhã da tireoide não quebra, mas eu sei que tem alguns xaropes, por exemplo, que quebram.
alguns outros remédios que na sua composição tem açúcar e acaba influenciando nos níveis da insulina e isso acaba quebrando o jejum. Então a dica é, pergunta para um farmacêutico, dá uma olhadinha na bula lá, vê com ele, que com certeza ele vai saber te indicar o remédio que não quebra o jejum, ou pelo menos te dizer qual quebra ou qual não quebra. Outra dúvida que vocês me fazem muito também é sobre lactantes, grávidas e pessoas que têm problema com diabetes. E, gente, isso é muito importante que vocês perguntem diretamente ao médico de vocês, porque eu não sou uma profissional e, na verdade, eu conto a minha experiência e informações assim específicas de extrema importância que você fale exclusivamente com um médico. Um assunto que vocês me perguntam bastante é por que o jejum perde massa gorda e não massa magra? E por que a gente não perde músculo ao invés de perder gordura? E na verdade, gente, tudo isso é por conta da nossa via metabólica. A gente está acostumado, o corpo, na verdade, a tirar a nossa energia do alimento que a gente consome. E o que não foi consumido vira gordura. Então, quando a gente para de consumir, o nosso corpo, ele já sabe que quando a gente não está se alimentando, ele vai ter que tirar energia de outro lugar. E a partir daí, ele muda a via metabólica por conta dos níveis da insulina e ele começa a tirar a energia que ele precisa do que está estocado em gordura. Isso é uma coisa quimicamente natural do nosso corpo. Algumas pessoas falam, mas nessa troca não pode acontecer a perda de músculo? Pode, gente, mas quando você está muito acima do peso, essa perda é muito insignificativa, realmente. Principalmente quando você se alimenta bem e faz exercícios físicos. Porque o exercício físico, ele ajuda a criar massa muscular. E a massa muscular é o que faz a base da nossa via metabólica. Então, quanto mais músculo você tiver, mais o seu metabolismo vai ser acelerado. Então, quanto mais exercício você faz, quanto mais comida saudável você come, mais isso vai interferir no seu músculo e mais vai interferir na sua perda de gordura. Então, é um conjunto. Se você se alimentar bem, se você fizer exercício e se você praticar o jejum de uma forma correta, consciente, tudo vai dar certo. Seu organismo vai entender o que está acontecendo e ele vai perder da sua gordura ao invés de tirar do seu músculo. Vocês também têm dúvidas sobre o jejum sozinho. Se o jejum intermitente, ele emagrece muito sozinho, só ele. Só fazer o jejum sem alimentação e sem exercício. E, gente, isso para mim é uma coisa impensável. Porque o jejum intermitente ele é a privação de alimento durante um período de tempo. Se você se privar de comer um período de tempo e no outro período de tempo você só comer besteira, seu organismo não vai estar entendendo nada, ele só vai estar recebendo calorias vazias e você não vai ter saúde, condição, força para continuar o jejum nos outros dias. Por isso que a educação alimentar ela é tão importante nesse processo, a alimentação saudável. E o exercício físico, ele vai fazer com que eu acabei de explicar agora há pouco. Ele vai aumentar a qualidade dos seus músculos, fazendo com que seu metabolismo aumente e você acabe perdendo mais gordura. Então, é super importante aliar o jejum com a reeducação alimentar e com o exercício físico. E para finalizar, eu vou responder as perguntas sobre exercício físico em jejum. É muita dúvida sobre isso e é uma coisa, gente, muito delicada, um assunto muito delicado, porque vai depender muito de cada pessoa. Hoje em dia, depois de 8 meses de processo, eu gosto de fazer exercício em jejum, porque eu acho que dá uma alterada aí no meu metabolismo, eu acabo perdendo um pouco mais, mas não é uma coisa que eu comecei do dia para a noite. Eu comecei a fazer exercícios em jejum quase no 3º mês de processo e eram tempos curtos, assim, 3 minutos, 5 minutos, e não era todo dia. Eu ia tentando dia sim, dia não. Normalmente eu passava mal, então por isso que eu fazia tempos curtos. Eu fazia 2 minutos, por exemplo, de corda. Começava a sentir tontura, parava na mesma hora, ia fazer outras coisas, às vezes ia comer. Eu não me apegava a fazer exercício em jejum. Era uma tentativa. E foi assim que eu consegui, subindo os tempos. Hoje eu consigo fazer um treino inteiro, às vezes de meia hora, 40 minutos em jejum, mas foi uma coisa gradativa. Até hoje, dependendo do que eu comi no dia anterior, se eu não tive uma alimentação muito de muita quantidade, assim, se eu comi pouco, se eu fiz um jejum muito longo, eu acabo sentindo
alguma coisa assim na hora que eu tô fazendo o exercício, então eu paro e aí continuo ele depois que eu já tiver me alimentado, tá? Siga muito, respeite muito, na verdade, o seu corpo. Se você não estiver se sentindo bem, não faça, porque o mais importante, gente, de tudo isso que eu tô falando aqui é a saúde. Então não adianta você fazer uma coisa que vá te prejudicar ou que vá fazer você perder sua saúde. Então, caso você já treine, muita gente faz caminhada em jejum e tal, é uma opção bacana, até mesmo por conta dos níveis da insulina, mas você precisa saber se isso é uma coisa para você, tá? Se dá certo para você ou não. Quase que eu vou me esquecendo de responder aqui uma perguntinha super importante, que é sobre jejuns prolongados, né? Muita gente me perguntou qual foi o máximo de jejum que eu já fiz, e o meu máximo foram 36 horas. Eu fiquei muito tranquila nessas horas em jejum. Eu acabei usando as minhas horas de sono, né? Então foi mais tranquilo do que eu imaginava. Mas isso, gente, de horas prolongadas vai depender muito. O ideal é você fazer, no máximo, uma vez na semana, um jejum prolongado, de 24 horas ou um pouquinho mais. Se você é novato, não é legal fazer jejum prolongado por enquanto. O legal do jejum prolongado é a troca de células, né? A gente faz uma reconstrução no corpo. Mas isso só pode acontecer quando você se sentir bem. Então não adianta você iniciar um protocolo muito longo agora, se seu corpo nem é acostumado com jejum, tá? Então, depois de 18, 19 horas, você pode pensar aí num jejum de 24 e tal. Mas lembrando, gente, que é super importante que a sua alimentação durante esse processo seja muito nutritiva, que você coma muitos nutrientes, verdura, legume, para que o seu corpo tenha condição de te manter aí durante essas horas de jejum prolongado. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês. Se não respondi tudo, pelo menos a maioria, né? Se ficou alguma dúvida, pergunta aqui embaixo que eu venho responder. Se ficarem muitas dúvidas, eu venho gravar o vídeo 2. Para quem gostou do vídeo, não esquece de dar o seu joinha. Se gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificaçõezinhas, porque me ajuda muito. E se você gostou de mim e gosta desse conteúdo de vida fitness, me segue lá no Instagram, @camis_vidafit. Lá eu compartilho a minha rotina diária com vocês e dou várias diquinhas que ajudam muito no processo de emagrecimento. Tá bom, gente? Um beijo, muito obrigada e até! Tchau, tchau!